Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Questão de Fé, o nosso espaço para analisarmos as questões do dia a dia, segundo a ótica da fé, segundo o prisma da fé. Espero que tudo esteja bem com você e eu desejo que você seja muito abençoado. E eu desejo que a paz de Deus ele alcance sua vida, a sua casa e a sua família. É muito bom estarmos aqui juntos para podermos estar falando. E eu gostaria de estar conversando hoje sobre a questão de será que vale tudo para se evangelizar, para se pregar a palavra de Deus? Será que podemos usar de artifícios humanos para pregar a palavra de Deus? Será que a sabedoria humana ela é válida para se pregar a palavra de Deus? Ou somente a palavra de Deus por si só não basta? O Espírito Santo ele já não tem mais o poder de convencimento do passado. Será que hoje nós precisamos fazer um estudo de oratória, saber falar bonito? Será que nos dias de hoje a gente precisa ser uma pessoa com poder de persuasão para poder convencer alguém de que Jesus é real, de que Jesus é vivo, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva? Será que precisamos disso? Eu gostaria de estar trazendo aqui um versículo bíblico para a nossa meditação nesse dia de hoje. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, nessa primeira carta de Coríntios, ele deixando bem claro para a igreja de Corinto que ele não foi até eles com palavras de sabedoria humana. E ele deixa bem claro, ele não usou de palavras persuasivas. Não que Paulo não pudesse fazer isso, porque nós sabemos que Paulo ele foi uma pessoa estudada, erudita. Paulo ele tinha capacidade de conversar de igual para igual com qualquer pessoa. Ele esteve na Grécia e falou de igual para igual com os filósofos gregos. Nesse caso aqui, Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto e ele está falando sobre a capacidade que ele tinha de conversar com qualquer pessoa. Ele conversava desde o mais sábio, quando ele teve a oportunidade de conversar com reis, como é o caso do rei Agripa também, e teve capacidade, condições e oportunidade de conversar com pessoas mais humildes. E ele deixa bem claro que em todos os casos ele nunca usou da sua condição de uma pessoa estudada, que falava vários idiomas e que tinha nacionalidades importantes, como no caso da época como romana, que a nação que dominava o mundo. Paulo nunca usou dessa sua condição para pregar Jesus Cristo. E ele deixou bem claro: eu não fui para vocês para pregar e testemunhar de Jesus Cristo com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com a demonstração do poder do Espírito Santo. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho vivido, praticado. E isso isso vinha com o selo de autenticidade do poder do Espírito Santo. Tudo que Paulo falava, o Espírito Santo confirmava. Temos visto e temos nos dias de hoje, ao empreender um projeto de evangelizar, de falar de Jesus, de pregar, nós sempre tentamos usar de palavras de persuasão humana. Sempre tentamos falar da melhor maneira possível, falar bonito. E a gente tenta, fazemos curso, quem sabe, de oratória,
aprendemos métodos de estar falando de uma melhor maneira, falamos de uma palavra, falamos às vezes com uma voz mais audível, mais alta, para que as pessoas possam ouvir a nossa voz. Às vezes nós falamos pausadamente para que nós sejamos compreendidos mais facilmente. Mas será que isso realmente é importante? Mas será que é o essencial para que o nome de Jesus Cristo seja realmente reconhecido ou seja aceito como o Evangelho da salvação? Paulo nos dá essa resposta dizendo que o Evangelho que ele pregou não se baseou em palavras de sabedoria humana, para que a fé da igreja de Corinto não se baseasse na sabedoria humana. Porque se o evangelho que nós pregamos se basear em palavra de sabedoria humana, se basear em filosofia, se basear em psicologia, se basear em conhecimento histórico, essa fé dessa pessoa vai ser rasa. E quando falhar a psicologia, e quando falhar a teologia, quando falhar o conhecimento humano, quando falhar o conhecimento histórico, quando falhar todos os recursos humanos, essa pessoa vai sair da presença de Deus, porque a sua fé foi baseada em conhecimento humano. E nós sabemos que o conhecimento humano, que a força humana, ela é falha e ela não resiste no dia da provação. A pregação do Evangelho tem que ser e constituir e ser feito e ser praticado debaixo do poder do Espírito Santo. Eu passei por essa experiência algumas vezes na minha vida e em tentar fazer alguma coisa para Deus, anunciar a palavra e eu usar recursos humanos, usar recursos às vezes de usar recortes de jornal, usando partes de filmes, mas sempre é válido. Mas em alguns casos, Deus ele falou claramente comigo: se você quer pregar a palavra, simplesmente pregue a palavra. Você não precisa usar recursos para que as pessoas entendam que eu sou Deus de verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, por si só fala. Quero deixar assim bem expresso que eu tenho aprendido de Deus que não precisamos de recursos para pregar a palavra de Deus. Às vezes nós tentamos implementar aquilo que a gente lê na Bíblia. Queremos acrescentar, queremos usar os nossos recursos para pregar a palavra de Deus. Temos visto isso no mundo. Sem críticas, mas será que é preciso às vezes usar recursos para se pregar e atrair as pessoas? É um questionamento. Será que se precisa usar recursos dentro de igrejas, por exemplo, para estar buscando alguém? Eu creio que é um meio sim de estar trazendo, mas isso não pode ser baseado só em recursos humanos. Para se buscar alguém, trazer alguém para a presença de Deus, com certeza, às vezes nós vamos precisar usar os recursos que nós temos, mas o que vai dar certeza, vai dar firmeza, vai dar raiz e vai dar uma resistência no dia da provação para essa pessoa é o Evangelho puro e simples. Como disse, tentei fazer coisas por mim, mas não deu certo. Tentei usar recursos, mas não deu certo. Deus disse: simplesmente pregue a palavra. Você não precisa de recursos humanos para que a minha palavra seja aceita e ela seja poderosa, que ela seja eficaz.
quero deixar aqui essa palavra hoje sobre, das vezes, nós colocarmos no intuito de ajudar a Deus, queremos fazer o papel do Espírito Santo, achando que por palavras de persuasão, por palavras bonitas, por falar bonito, por ter boa oratória, por usarmos recursos, nós vamos trazer mais pessoas para a presença de Deus. E isso não vai acontecer. Busquemos hoje a simplicidade novamente da palavra de Deus, que a palavra de Deus por si só basta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu gostaria de estar nesse momento orando com você. Ore comigo junto nesse momento, para que Deus nos ajude nesse nosso propósito de estarmos confiando somente na palavra dele e não confiando nas nossas forças para estarmos pregando o evangelho dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agora nesse momento eu uno, Senhor, a minha oração a esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui acompanhando, que está orando junto comigo. Senhor, nós queremos aqui te pedir e te dizer que nós queremos simplesmente acreditar e divulgar e pregar somente a tua palavra. Nós queremos confiar somente na tua palavra. Não queremos, Senhor, usar artimanhas, usar recursos, usar, Senhor, palavras de sabedoria humana, palavras de persuasão. Nós também, Senhor, não queremos basear a nossa fé em sabedoria humana, em palavras, Senhor, em psicologia, em nada que o homem possa nos mostrar e possa nos dar. Porque nós sabemos, Senhor, porque se nossa fé for baseada em sabedoria humana, o dia que nós precisarmos, nós vamos cair. Porque sabemos que um dia a sabedoria humana vai acabar, sabemos que o dia que o conhecimento humano vai acabar, o recurso humano vai acabar, mas o Senhor é eterno. Por favor, nos ensina, Pai, a usar somente a Tua palavra, tanto para evangelizar, tanto para a nossa esperança, como esperança de vida. Por favor, Senhor, nós te pedimos que nos ensina, Senhor, a confiar e acreditar somente na Tua palavra, somente no Teu poder. Como o apóstolo Paulo acreditou e confiou em Ti. E isso foi o suficiente para o consolar, o confortar naqueles dias difíceis, naqueles dias de crise, aqueles dias que ele passou, cujo ele foi abandonado por todos, quando ele disse que, quando ele precisou de defesa, somente com o Senhor ele pôde contar. Nós queremos contar com o Senhor, por favor. O Senhor é nossa esperança, nossa força, nosso refúgio. Somente em Ti confiamos. Seja glorificado o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Se você entende que este vídeo ele é relevante, que ele possa edificar, ele possa ajudar pessoas que pensam em pregar a palavra de Deus, ou pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, compartilhe essa palavra com alguém que você goste e dê o seu joinha, se inscreva, me ajude. Nós precisamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. É o meu desejo que você cresça comigo, que nós não sabemos, eu não sei aonde nós vamos chegar, mas eu sei que nós vamos chegar em algum lugar. E eu gostaria que você estivesse comigo nessa luta, nessa caminhada. Você faz parte dessa luta, você faz parte também da vitória. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e Deus te guarde.